Bom, agora aqui no J Ideias a gente quer seguir discutindo a questão da médica pediatra que se recusou a atender o filho de uma mãe petista. Isso pode ser interpretado como preconceito, discriminação? Afinal, quando um médico pode se recusar a atender pacientes? Quem conversa com a gente é o Dr. Faustino Júnior, que é professor universitário e pós-doutor em Direito com especialidade em Direito Médico. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina. Bom, o senhor viu aí, né? Virou a polêmica da semana, a polêmica essa situação, da semana. né? E eu queria saber qual é a sua posição, o senhor que é especialista nesse assunto. Na verdade, o Código de Ética Médica de 2009, que entrou em vigência em 2010, ele responde claramente e está, na verdade, prevista claramente a conduta que teve a médica neste caso. Ou seja, é evidente que a medicina é um bem e é uma profissão que deve ser exercida a serviço da saúde do ser humano e não pode, em nenhuma hipótese, segundo diz o seu primeiro princípio fundamental, ser exercida com qualquer espécie de discriminação. Isso é fato. Porém, no inciso 7, isto é, também é princípio fundamental de que a medicina deve ser exercida com autonomia do médico. Ou seja, essa discriminação permite um exercício de uma certa liberdade do médico, ou seja, com autonomia, de forma tal que ele tem a faculdade de eleger quem ele vai atender. Ele pode escolher quem ele vai atender, vamos deixar claro. Sim, exato. Mas no momento em que a médica manda um WhatsApp para a mãe e justamente ela coloca ali o problema como sendo uma questão partidária, ela não está discriminando? Aí entra justamente o que está previsto no artigo 36, parágrafo 1º do Código de Ética Médica. Que, na verdade, eu até acredito que a médica seguiu literalmente, se nós formos ler o artigo. Lá está prevista a relação no capítulo 5, da relação entre o médico, o paciente e seus familiares. E neste artigo se prevê que é vedado ao médico abandonar um paciente com uma exceção. Qual é a exceção? Quando ele entender a seu critério, por qualquer fato, por qualquer situação, livremente a seu critério, que ele não deseja atender uma pessoa em específico ou entende que este fato vai lhe, digamos assim, gerar dificuldades no seu relacionamento com o médico, ou com o paciente ou com os seus familiares, e este fato e este mal entendimento que pode se causar em função desse fato, que é o que nós temos aqui, uma opção partidária da médica e uma opção partidária da mãe do paciente e dos pais do paciente, permite que ele possa livremente se eximir e abrir mão do atendimento daquele paciente, desde que ele tome 3 medidas preventivas. Quais são? Dar o acompanhamento, comunicar o outro médico e dar todos os dados no prontuário necessários ao bom andamento do paciente e, evidentemente, não seja um caso de urgência ou de emergência e ainda que a sua renúncia ao atendimento não gere um prejuízo específico ao paciente, o que não se trata do caso em questão. A gente viu aí que, inclusive, o CREMER está analisando o caso, né? A que penas pode estar sujeita essa médica? Olha, no meu Porque entendimento... a interpretação é dúbia, né? Na verdade, no meu entendimento, a aplicação do artigo 36, parágrafo único do Código de Ética Médica, neste caso, é literal. Ou seja, o que podemos averiguar neste caso é que pode haver talvez pode ser entendido que a médica efetuou uma espécie de excesso. Ela seguiu diligentemente a comunicação e se ficou à pronta disposição do paciente e de outro médico que fosse assumir o caso. Ela fez bem nesse ponto e ela comunicou previamente. O que ela pecou é no excesso, isto é, em justificar o motivo de por que estaria renunciando ao caso. Sim, mas ela foi honesta, na verdade, né? Mas não se fica correndo risco daqui a pouco de uma banalização, daqui a pouco o médico gremista, não querer entender um médico colorado, sabe, um paciente colorado, daqui a pouco alguma coisa desse tipo, assim? De fato, isso é verdade, mas aí é que entra a questão. O médico está autorizado a renunciar ao atendimento por qualquer ditame da sua consciência e também ele não está obrigado a atender quem ele não deseja. Isso, inclusive, doutor, no SUS, por exemplo, se uma pessoa vai Sim. num hospital e está com uma consulta marcada, pode acontecer do médico desistir, não é só em questão do seu consultório particular? Qualquer serviço de saúde, desde que não caia em algumas das exceções, que são elas: um caso de urgência, um caso de emergência, a ausência de outro médico ou quando a intervenção desse médico, se ele recusando, possa vir a causar algum dano ou algum agravamento da situação de saúde do paciente. No caso, o paciente ou o responsável pelo paciente deve procurar realmente o conselho, como fez essa senhora. Fez bem. Tá certo. Muito obrigada por suas informações aqui no Jornal do Almoço.